Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, esteja com todos. Nesse dia eu vou ler o primeiro versículo da Bíblia, primeiro capítulo, e o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. Que diz assim a santa palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, falando sobre a criação. Deus ele se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente, com a causa primária de que tudo existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Ele sempre existiu. Deus criou todas as coisas dos céus e da terra. O verbo criar veio do hebraico bara, que é usado exclusivamente como referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Então esse hebraico bara, o bara só Deus pode realizar. O ser humano não pode realizar. Anjos não podem realizar. Apenas Deus. Então Deus criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, os seres viventes. Né? Deus criou tudo. Criou, formou. Deus abençoou. Tudo foi criado com Deus para um propósito. Qual foi o propósito de Deus ter criado o ser humano? Deus criou o ser humano para louvá-lo e adorá-lo. E aí a pessoa fala, mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus não precisa da adoração de ninguém. Isso é uma realidade, não tem como contestar isso. Deus não precisa da adoração de ninguém. Deus não precisa do ser humano, não precisa de anjos. Ele não precisa de nada. Mas nós precisamos dele. Eu e você precisamos de Deus para as nossas vidas. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Deus criou o mundo para manifestar sua glória, seu poder, sua majestade. Deus criou os céus e a terra para receber a glória que lhes são devida. Então Deus criou o ser humano para louvá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. E deu autoridade ao ser humano sobre todas as coisas. Deus deu autoridade. Deus criou Adão e Eva, a sua própria imagem e semelhança, formou do barro. Formou do barro Adão e Eva, né? Do barro, do pó. Soprou na narina do homem e deu fôlego de vida. Como aqui diz em Gênesis capítulo 2, e versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito uma alma vivente. Diferente dos animais. O animal haja animais. Do homem façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem, imagem e semelhança de Deus.
existe dentro da comunidade científica é a teoria da evolução. Evolução criada por Darwin, ou evoluiu do macaco. Alguns dizem que a evolução é científica. Não, isso aí é teoria. Não tem nada comprovado. A ciência não comprova. Darwin apenas criou uma teoria, baseada em alguns estudos, que houve a evolução. Mas a Bíblia não fala sobre evolução. A Bíblia fala sobre criação. Deus criou todas as coisas. Nada se evoluiu de outras coisas. Eu vou falar algo. Eu vou citar algo. Essa história de evolução. Como evoluiu do macaco. Tá, só como evoluiu do macaco. Porque até hoje a evolução parou. Chegou no homem e parou. Por que o homem domina e o macaco não? Por que o homem é racional e o macaco não? Outra coisa. O sêmen nosso não é compatível com o sêmen do macaco. Porque existem seres que são meio parentes um do outro. Mas os sêmenes são compatíveis. Por exemplo, o javali e o porco. O javali e o porco são... O sêmen é compatível. Um javali, quando ele cruza com a porca, nascem animais, nascem filhotes. Nascem os javaporcos. É uma mistura de javali com porco, um ser híbrido. É o jumento, quando ele cruza com a égua, nasce o burro. O cavalo, quando cruza com a jumenta, nasce o bardoto. E assim são vários animais. O homem não é... O sêmen do homem não é compatível com o sêmen do macaco. Alguns teólogos, vou entrar numa parte teológica, não estou dizendo que eu creio nisso ou não, que não quero entrar nesse ponto. O teólogo Finis Dake, o famoso Dake, que escreveu a Bíblia de Estudo Dake, e outros teólogos. Em Gênesis 6 eles falam que os filhos de Deus, quando teve relação com as filhas dos homens, esses filhos de Deus não eram descendentes de Sem, e os outros eram descendentes de Caim, não, os filhos dos homens. Segundo Dake, os filhos de Deus eram anjos caídos, que tiveram relação com as mulheres e surgiram seres híbridos, gigantes, Enaquins, Anarquins, não lembro o nome agora certo. Surgiram gigantes ali. Gigantes, seres híbridos. E talvez até a mitologia ali da grega. Talvez o Hércules pode ter existido, os deuses. Eram esses seres, poderia ter existido, nós não sabemos. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Né? Mas onde eu quero chegar falando sobre isso? Então, você vê, ó. Mas não foi macaco com homem. O anjo caído com o ser humano. Surgiu gigantes, seres híbridos. Né? A evolução é o ponto de vista predominante proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual, se tratando da origem da vida e do universo. Quem crê, de fato, na Bíblia, deve atentar para essas 4 observações a respeito da evolução. O que é a evolução? Primeiro, evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo.
a coisa natural. Você tem que explicar a origem e como o universo desenvolveu sem a presença de Deus, né? Segundo, como eu acabei de falar antes, o ensino evolucionista não é realmente científico, não é científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas da experiência que pode ser reproduzidas em qualquer laboratório. Então, a evolução é apenas uma teoria, ela não existe nada científico, nada comprova. Não existem provas, comprovações, coisas que comprovam. Análises em laboratório que comprovam. A evolução de fato existiu. Isso é apenas teoria. Como eles falam que a criação não é científica, alguns que defendem a evolução também não é científica. A evolução também não é científica. Não é científico. E, aliás, a própria ciência já comprovou. A própria ciência já comprovou. A criação é científica. Todo ser humano tem um DNA de uma única mulher. Nós temos dentro de nós o DNA de uma única mulher. DNA de Eva. Então ele fala DNA Eva condríaco. Não vou entrar em detalhes sobre isso aí, que não é minha área. Mas a própria ciência já está comprovando que toda a raça humana é oriunda de uma única mulher. Ah, mas que garante que é Eva? Não, mas já comprovou que é de uma única mulher. Terceiro ponto da evolução. É inegável que alterações e melhoramentos ocorrem em várias espécies de seres viventes. Então acontece, as espécies vão alterando. Vai se adaptando muitas vezes. A espécie muitas vezes vai criando adaptações. Mas não evolução. É uma adaptação. Então existe uma diferença. De repente vai para uma região, existem adaptações. A espécie, conforme o tempo, ela vai se adaptando com o clima, com o relevo, com o local. Existem alterações climáticas que mudam. Alterações, né, na natureza que muda algumas coisas. Por exemplo, quem já ouviu falar sobre as borboletas de Manchester? Antes da Revolução Industrial, as borboletas de cores escuras eram presas mais fáceis de ser comida pelas aves, pelos gaviões e outras aves predadoras. Era mais fácil de ser vista. Então era algo mais fácil. Então a predominante era a cor clara. Mas a partir da Revolução Industrial, devido à fuligem, a poluição, houve essa mudança. As borboletas de cores claras se tornaram presas mais fáceis dos predadores. Então houve uma inversão ali devido à Revolução Industrial, né? Então muitas vezes isso pode acontecer. O homem vai lá e gera um impacto ambiental. Então acontece alterações, melhoramentos, variedade de várias espécies. Algumas estão se extinguindo,
mas estão surgindo novas espécies. Mas não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer registro geológico para apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu de outro tipo. Então não existe nenhum registro geológico que comprove a evolução. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente conforme sua espécie. Os crentes, os cristãos da Bíblia, quem acredita na Bíblia, devem também rejeitar a teoria chamada evolução teísta. O que é essa evolução teísta? É a teoria que aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Qual que é o problema dessa evolução teísta? Ela nega a revelação bíblica, que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Então, porque Deus fez a evolução, não. A evolução teísta tem isso. Ela acredita em tudo que é a evolução naturalista. Mas ela fala, não, Deus deu processos, Deus deu início, deu pontapé inicial. Mas a Bíblia não fala sobre isso também. É também uma teoria. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo, pelo contrário, é criador ativo de todas as coisas. Então Deus ele não foi um gerente diferente. Ele é criador ativo de todas as coisas. E a Bíblia fala que Deus criou, não Deus evoluiu. Deus poderia até ter evoluído, mas ele criou. Então Deus criou. Então existe essa diferença. A evolução é uma hipótese sem evidência científica. É só quem crê em teorias humanas que pode aceitar. Diferente da fé do povo de Deus, que aceita a criação. Então, esse foi o estudo de hoje sobre criação e evolução. Que você possa... Isso venha a ser edificante para a tua vida. Usei a Bíblia de Estudo Pentecostal, estudo escrita por Donald Stamp. Citei algumas frases dele aqui, do estudo dele. Né? Então a Bíblia é clara sobre a criação, gente. Claro que a pessoa é livre para crer na evolução. Se a pessoa quer acreditar, quem sou eu para contestar o que ela acredita? Não, a pessoa é livre. Mas da mesma forma eu sou livre para acreditar na criação. Eu não posso ser chamado de retardado, de quadrado, de mentecapto, de burro, de ser alienado por acreditar na criação. E muitos acabam acreditando na evolução, que muitas vezes não participa de um estudo bíblico, de uma escola bíblica dominical, de um culto de ensino, do ensino teológico, não adquirem bíblias de estudo. Aqui tem opiniões teológicas. Teologia é ciência. Por mais que alguns não aceitem, teologia é considerada ciência. Teologia, estudo de Deus. Claro, tem muitas coisas ali que são contraditórias à Bíblia. Dentro da teologia. Muitos teólogos são até ateus.
Mas, claro que aqui tem opiniões humanas. De repente vai ter um ponto teológico aqui orando que você vai discordar, concordar. E é normal isso. Temos que tomar cuidado, que a Bíblia diz tudo, vai ter opiniões humanas. Aqui tem opiniões humanas, uma pessoa que estudou teologia. De repente vai ter algum ponto ali que você não vai concordar com ele, vai entrar aí. Mas é importante você ter uma Bíblia de estudo, você estudar, ter o conhecimento. Porque a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça era oração, no jejum, na consagração. E o conhecimento é estudar a Bíblia, pegar a Bíblia, estudar, ler, meditar a palavra. Pegar revistas de escola bíblica dominical, livros de teologia, bíblias de estudo. Isso é importante para você, independente da sua religião. E uma Bíblia, 2 Bíblias eu recomendo para você. Aliás, 3 Bíblias. É você que gosta de estudar a palavra de Deus. 3 Bíblias. Primeira, Bíblia de estudo pentecostal. Essa que eu tenho. Segunda Bíblia. Eu gosto muito também. Bíblia de estudo aplicação pessoal. Terceira Bíblia. Bíblia de estudo NVI. Tem outras Bíblias. Mas essas 3 eu recomendo para você que está vendo esta live. Se você puder adquirir uma dessas 3 Bíblias, ou as 3 Bíblias, você não vai se arrepender. Que Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém.